Em 2014, um homem chamado Ethan e sua esposa, Dani, estavam passando um fim de semana juntos na ilha de Vancouver, o que eles tinham feito muitas vezes antes. O casal tem muita experiência na ilha e apenas caminhando em geral. A ilha de Vancouver oferece um ambiente de caminho ótimo por causa do seu mistério de praias essências e florestas densas. O casal teve muitas viagens de caminho sucessivas na ilha, até que algo realmente assustador aconteceu com eles na sua última saída nas ilhas. Ethan e Dani estavam longe de qualquer carreira ou civilização, aproveitando a soledade. Eles colocaram o acampamento em uma praia, a boa distância de qualquer lugar, e mantiveram um fogo. Para chegar à trilha, sair da praia era 1 quilômetro atrás da praia e 2 quilômetros para a estrada através da floresta. O casal conheceu outro acampador chamado Leon, de Nova Zelândia, que eles entraram no dia anterior na praia. Leon estava planejando dormir no seu carro, que ele parou de volta na estrada. O casal o convidou para ir para a praia para um fogo, e os três compartilharam uma xícara de vinho, conversando entre si no fogo. É aqui que as coisas começaram a ficar um pouco assustadoras. O sol estava começando a descer a este ponto, e o trio continuava ouvindo o que parecia vozes femininas de trás deles nas florestas, dividindo a praia da floresta. Ainda não estava muito escuro, então ainda era possível que eles fossem apenas outros caminhadores ou acampadores próximos, ou até mesmo um grupo que se afastou do mar e o som estava apenas baixando de uma forma estranha. Todos os três poderiam concordar que estavam ouvindo vozes femininas, mas naquela nota estava ficando tarde e um pouco escuro, então Leon disse adeus e saiu para andar de volta para o seu carro antes de ficar muito escuro. Ethan e Dani ficaram perto do seu acampamento e assustaram o fogo, porque Dani estava começando a ficar assustado pelas vozes, o que continuou na escuridão. Parecia que duas vozes femininas estavam falando, mas o que estava sendo dito era ininteligível. Parecia para o casal que as vozes não estavam longe da linha da árvore agora. Eles ficaram muito tarde tentando o fogo, e apenas quando as vozes finalmente pararam, eles decidiram desligar o fogo e ir dormir nos tentos. Antes de fazer isso, os dois tinham examinado a caverna com um flashlight várias vezes, procurando por barcos que poderiam ter sido a fonte da conversa, mas nada estava em vista. Era em torno da manhã quando eles finalmente desceram, prontos para pegar algum óleo fechado. Mas em torno de minutos depois de descer, Ethan e Dani ouviram passos de pés na área em torno do seu acampamento, em torno de onde estava o fogo. Eles vieram da direção das árvores em torno da ilha atrás deles, uma direção que não era acessível por pessoas. O casal ficou lá, esperando que fosse apenas um pássaro ou qualquer outro animal, porque os únicos pássaros na ilha são pássaros negros, que geralmente são muito tímidos em torno de pessoas. Os passos de pés foram para o fogo, depois para o tento, e depois de volta para as florestas. Minutos depois, os passos de pés voltaram para o fogo, e agora, claro como o dia, havia duas vozes femininas falando muito alto. Sua comunicação não parecia com nenhuma língua conhecida para Ethan ou Dani, e pareciam estar falando sobre si mesmos, tendo o que poderia ser considerado uma conversa em volume, no meio da noite, muito longe da civilização, sem usar luzes para navegar através do brilho denso, relativamente quieto, em uma direção que parecia impossível de atravessar de pé. As duas vozes se mudaram da área do fogo para o tento, ainda falando em volume alto. Elas ficaram por cima do tento falando por alguns segundos, depois foram completamente mortas na silêncio da noite. Elas voltaram para as florestas para nunca mais serem vistas ou ouvidas. Ethan e Dani ficaram completamente congelados e com medo por muito tempo. Elas acordaram em torno da manhã do próximo dia. Por causa de quão tarde elas caíram do sono. Elas pagaram a primeira coisa e nunca retornaram. O casal provavelmente fez a melhor decisão de ficarmos quietos no tento, não atraindo atenção para si mesmos, de qualquer um ou qualquer coisa que estivesse fora do tento. As imagens que você está a ver foram tomadas pelos caçadores Kyle Cashel e John Stone, que vivem em Eagle Mountain, Utah, uma pequena cidade no sul da cidade de Salt Lake. Durante os últimos anos, eles estavam explorando florestas em busca de coisas interessantes. E um dia, eles as encontraram. Um dia, Kyle estava caminhando em Cedar Fort, apenas milhas ao sul da cidade de Salt Lake. Enquanto estava caminhando, ela encontrou grandes quantidades de ossos animais e pilhas de lixo que as pessoas tinham derrubado.
Mas as coisas começaram a ficar estranhas quando ela começou a encontrar símbolos estranhos e partes animais espalhadas pela floresta, algumas delas em formações estranhas. No dia de setembro, ela decidiu levar seu amigo Josh com ela para mostrá-lo pessoalmente as coisas inusuais que ela estava encontrando. Dessa vez, os dois encontraram algo ainda mais distorcido. Na trilha, havia uma cabeça de ovo quebrada e um pentagrama cercado por pernas de ovo, que não estavam lá na primeira vez que Kylie caminhou pela trilha. O sol estava descendo, e depois de pegar suas fotos, eles concordaram que era hora de voltar ao carro. Mas quanto mais eles caminharam, eles perceberam que não reconheciam o caminho que estavam andando. Então, os dois começaram a olhar por qualquer coisa que pudesse refletir a memória deles de onde estavam. Mas quando ficou escuro, os dois aceitaram que estavam perdidos. Com nada além de seus telefones para navegar, eles começaram a ter a sensação de serem observados. Quando eles pegaram o seu ritmo, os dois começaram a ouvir as árvores e as florestas se movendo pelo menos metros para o lado direito, o que se tornou mais preocupante pelo fato de que não havia vento aquela noite. Os dois começaram a se preocupar, e se apressaram para uma trilha que eles encontraram, esperando que ela os levasse de volta ao carro de Kylie. Apenas quando as coisas não pareciam ficar pior, Kylie e Josh ouviram gritos tão profundos e horríveis que não pareciam nem humanos, nem animais. Os dois caminharam pela trilha, Kylie fazendo um esforço consciente de não olhar para trás, mas o Josh fez, e o Josh afirmou ver uma figura preta enorme na trilha atrás deles, muito grande para ser humano. Os dois chegaram ao carro por alguma sorte, perdendo o que os perseguia, então eles saíram da floresta e foram direto para casa. Ao fazer pesquisa, Kylie encontrou documentos de práticas de culto comuns reportados nessas florestas, assim como muitos assassinatos e desaparecimentos que ocorreram na área durante os anos. Como o Ethan e o Danny na primeira história, Kylie não voltou desde então. No fundo das florestas, na Alemanha do Norte, dois amigos estavam caminhando em uma área anteriormente território da República Democrática Alemanha, quando encontraram essas estranhas pipas de periscópio se espalhando do chão. Sentindo-se ou valientes ou estúpidos, eles decidiram investigar mais. Eles descobriram uma porta escondida atrás de várias florestas, coberta por uma grande ladeira de madeira. O que eles encontraram escondido embaixo do chão é um pedaço de história bastante distorciante. A porta levou a um enorme bunker armado abandonado. Havia vários túneis que se dirigiam em direções diferentes, que intersectavam um longo corredor central. Havia tantas direções diferentes para ir, que explorar o lugar se sentia como ir através de uma maze para os dois amigos. Eles tentaram não se afastar de um do outro com medo de se perder. É assim que o lugar era grande. Enquanto entravam mais profundo na estrutura, encontraram a escrita em alemão na parede, que traduziu para ajudar. A curiosidade ainda os ajudou, e eles continuaram mais profundo no bunker. E como eles fizeram, a estrutura se tornou mais e mais década. Mais escrituras foram encontradas nas paredes. Desta vez, lendo Olá, Satã, eu te amo. Alguns dos quartos e corredores foram inundados e cheiravam de sujo. Eles se dirigiram para um quarto muito grande com uma máquina estranha no centro. É muito possível que os ocupantes anteriores teriam inundado o bunker em pressa, já que havia um único chão ainda preso na esmeralda no chão. Porque alguém não teria tempo de pegar um chão, a menos que eles estivessem em pressa. A estrutura foi acreditada para ser um antigo bunker militar, possivelmente usado como refúgio pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas por que os soldados pareciam sair depressa? E se eles foram os que escreveram as mensagens de alerta nas paredes, é desconhecido. Nesta última história, para a segurança da pessoa, eu referi a ele como apenas Bill. Bill é um caçador amável, quem estava visitando seu irmão no estado de Nova York, perto de Deauville. O irmão de Bill tem uma pequena casa e um barco lá em cima, e de vez em quando Bill e outros membros da família iam lá para visitá-lo. Este foi no fim de outubro, então a folia já estava principalmente amarela, e mais de metade das folhas havia caído dos três. Bill estava caminhando em um caminho escuro, que não estava longe do lugar de seu irmão. Este caminho está no meio de uma área muito rural, e se conecta de propriedade ocasional para propriedade. Então, quando Bill encontrou um saco de alho no chão, no meio das florestas, foi uma surpresa. O saco de alho parecia relativamente novo.
Não parecia sujo, como se estivesse sentado nas florestas por um período estendido. Havia um cheiro feio emanando do saco, como se algo estivesse queimando dentro. Bill assumiu o pior, mas sabia que tinha que abrir o saco para ver o que estava dentro, caso realmente fosse uma pessoa. Ele estava construindo a coragem para abrir o saco de alho para o saco, mas antes que ele pudesse, ele ouviu os passos se aproximando da trilha, e uma voz dizendo que isso era seu, por favor, não o toque. Um grande homem com uma camisa suja e jeans estava rapidamente se aproximando das florestas e pegou o saco de alho do chão. Os dois se exchanjaram por um momento. Bill disse ao homem que ele assumiu que o saco tinha sido esquecido por alguém, e o homem lhe disse que estava guardando o seu alho da sua caçada no saco. Mesmo que Bill não seja um caçador, ele sabia que era estándar usar um chuveiro para guardar alho novo, não um saco de alho, de todas as coisas. Isso também não explicaria o cheiro feio tão cedo, como geralmente os corpos mortos só começam a cheirar depois de alguns dias, não logo após a morte. Então ele se desculpou e continuou caminhando pelo caminho com um pouco mais de velocidade em seu passo. É provável que o homem notou a nervosidade de Bill, porque ele ouviu o saco de alho caindo no chão enquanto estava caminhando. Mas quando ele olhou para trás, ele não viu o homem mais. Bill continuou nervosamente pelo caminho, tirando o celular para tentar chamar o irmão para uma recepção de emergência pela estrada, mas ele não tinha nenhuma recepção nas florestas. Tudo o que ele podia fazer era pressionar para frente e evitar cruzar os caminhos com aquele homem de novo. Mas enquanto ele continuava ouvindo as folhas batendo de longe atrás dele. E a cada vez que ele olhava para trás, a costa parecia clara. Mas eventualmente, a sua medo de que ele fosse seguido se tornou real. Ele viu aquele homem seguindo-o à distância de uma maneira estúpida, escondendo-se atrás de uma árvore. Sem pensar, Bill começou a correr o mais rápido possível pela estrada. Ele sabia que ele estava sendo seguido sem nem olhar para trás, porque ele podia ouvir as folhas sendo batidas de longe atrás dele. Bill chegou a uma propriedade que parecia abandonada com árvores sobregrasadas. E tendo crescido muito para continuar correndo, ele tentou entrar na casa antiga através da porta traseira e conseguiu entrar. Bill caiu na primeira sala que ele encontrou e ouviu a porta traseira abrir de novo, seguido de passos pesados se movendo rapidamente. Eles foram de quarto a quarto e Bill pôde ouvir o homem respirando pesado e também ficando sem respiração. Os passos dos homens vieram para a sala apenas por um segundo e saíram logo depois. Ele não olhou para nenhuma das duas salas. Bill ouviu a porta traseira abrir e batida de novo. Mas ele se sentou na sala por mais de meia hora, não tomando nenhum risco. Ele só acordou quando percebeu que iria ser escuro em breve e ele precisava chegar a uma estrada para chamar ajuda. Ele procedeu a sair da casa e correu o caminho sujo da casa que provavelmente foi usado como uma estrada, o que o levou a uma estrada. Daqui, ele eventualmente pegou um ônibus com um carro passando, o qual deu ao Bill um ônibus de volta para a casa dos irmãos, onde Bill chamaria o departamento de polícia local e reportaria seu encontro. Dada a severidade do caso, a polícia iria aparecer na casa para obter uma descrição mais detalhada do rosto do homem, a locação onde aconteceu e outras informações. Embora nunca fosse tecnicamente confirmado o que estava na sacola, o cheiro esgoto já seria suficiente. Mas o fato de que o homem foi tão intenso em perseguir Bill mostra que ele estava escondendo algo que ele não queria nenhuma testemunha, provavelmente um corpo morto. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelas sombras do desconhecido, explorando os recantos mais assombrosos do mundo do terror. Esperamos que vocês tenham desfrutado das histórias arrepiantes que compartilhamos aqui, e que cada conto tenha deixado uma marca indelével em suas mentes. Se você ainda não se inscreveu no canal Rota do Terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Ao se inscrever, você terá acesso a novos conteúdos assustadores todas as semanas, entregues diretamente à sua caixa de entrada. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para garantir que você nunca perca um novo vídeo ou conto de terror. Afinal, quem sabe que horrores podem estar esperando na próxima esquina? Ative o sininho agora e esteja pronto para enfrentar o desconhecido.